Então, hoje eu estou aqui com a minha convidada, que é a Laura Tagliari Costa, da Brisa Odontologia, e a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns assuntos em comum que a gente tem entre a nutrição e a odontologia. Então, Laura, bem-vinda aqui à nossa conversa de hoje. Muito obrigada, é um prazer estar aqui contigo hoje. Fico muito feliz que tu tenhas aceitado o meu convite de estar aqui comigo, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho aí sobre vários assuntos que como a gente já trabalha juntas, né? A gente já consegue, inclusive, ter alguns pacientes, clientes em comum, né? E a gente enxerga algumas coisas entre as duas áreas também em comum, que é a nutrição e a odontologia. Uma coisa está muito próxima da outra, né? Então, assim, muita gente não imagina, né, que a alimentação e a saúde bucal estão muito conectadas. E como que tu acha que tu pode me explicar melhor essa relação? No sentido assim, com a tua experiência, tá? Quais hábitos alimentares, mais prejudicam a saúde bucal dos pacientes? Na verdade, tá completamente relacionado, porque o paciente, o que consome de açúcar, o paciente que consome ácido, e isso está na dieta de todo mundo, Com vai certeza. ter uma influência na saúde bucal. Então, as duas áreas estão completamente relacionadas e eu acho que a gente vai falar bastante sobre cada hábito, sobre cada questão, como influencia num todo. Perfeito. E é verdade que alguns alimentos podem ajudar a manter os dentes mais fortes e mais saudáveis? Na verdade, é a mesma coisa que a gente pensar nos alimentos ricos em nutrientes, num geral, também pensando nos Perfeito. dentes, né? Uhum. Então, alimentos ricos em cálcio, em vitaminas, gorduras boas, também Perfeito. vão ajudar. E já dando um spoiler do que eu vou falar bastante, a água também ajuda muito em todos os aspectos. Perfeito. E assim, ó, falando um pouco mais da questão de hábitos alimentares relacionados aí com a escovação, né, com a saúde bucal. Existe algum momento ideal para escovar os dentes depois de consumir algum alimento do tipo ácido, frutas cítricas, refrigerante, água com limão? Tem um momento correto, porque isso acontece muito, né? As pessoas consomem muito esses alimentos no dia a dia, água com limão, então é o shotzinho detox do acordar matinal, né. Então, assim, às vezes as pessoas querem entender isso melhor, né. Como que funciona nesse sentido? Qual é a tua orientação em relação a isso? É, a gente tem sim um momento ideal e inclusive eu gosto muito desse exemplo que tu deu, desse shot matinal, porque normalmente ele já é feito logo ao acordar e Uhum, em seguida ele vem de um café preto, com né? certeza. E a gente tá falando de dois alimentos extremamente ácidos, Uhum. né? E se tu jogar uma escovação em cima, se tu vier logo após, imediatamente, que é aquela questão de não ter muito tempo, né? A Uhum. correria da manhã, o pouco tempo entre café da manhã e conseguir fazer higiene e ter que partir para o seu compromisso. Então, assim, em relação à escovação relacionada à escovação dos dentes relacionada à acidez, né, dos alimentos que as pessoas consomem. Por exemplo, aquele shotzinho de água com limão de manhã ao acordar, que é moda, muita gente costuma fazer isso. Como que funciona a questão da escovação de dentes após esses alimentos? Então, a gente precisa aguardar um tempo após consumir esses alimentos para fazer a escovação, para Per conseguir fazer a higiene correta. Eu perfeito. gosto muito desse exemplo que tu trouxe do shot matinal, porque ele acontece num momento que a gente tem pouco tempo, né? Uhum, Que é o acordar e logo em seguida já ter um compromisso. uhum. E normalmente o paciente faz o shot e em seguida vem ainda um café. Né? E Uhum. a gente tá falando de dois alimentos extremamente ácidos. E aí, então, a gente deveria pelo menos aguardar 30 minutos entre consumir e escovar. Tá. Mas, né, trazendo para a vida real, a gente sabe que esses 30 minutos praticamente não existe. Então, assim, o que que a gente faz? A gente recomenda que pelo menos lave a boca, não é nem fazer um bochecho forte, é lavar a boca com a água da torneira mesmo, Uhum. ou então consumir uma água mineral, né, depois do café, enfim, do shot, e aí então fazer a escovação. Entendi. Então, ou aguarda um período de uma média de 30 minutos, ou faz uma limpeza da boca, bem isso, assim, é neutralizar, equilibrar o pH e aí escovar.
Tá, e assim, entendendo que é bem como tu falou, né? Hoje em dia a gente tem a vida muito corrida. Eu falo a gente porque a vida de todos nós aqui também é bastante corrida, não é a vida só do nosso paciente, Uhum. né? O que que vai acontecer com essa pessoa que fez ali, ingeriu o shot matinal dela, seja um shot de água com limão ou um shotzinho detox mesmo, que vai ali mais alguns alimentos cítricos juntos, o que que acontece se ela realmente tomou aquilo ali, fez o café da manhã dela com o café preto e logo em cima escovou o dente? O que que acontece com o esmalte dos dentes, nesse caso? A gente tem que entender que quando nós consumimos alimentos ácidos, a gente está alterando o pH de toda a boca. Então, a saliva fica ácida. E isso, no esmalte dentário, a gente pode falar que a gente amolece esse esmalte dentário. Então, se a gente vem com uma escova, com uma pasta, mais ainda, né, uma situação pior, com uma pasta altamente abrasiva, como uma pasta clareadora, né, vai causar um desgaste, vai acelerar o desgaste desse esmalte. A gente pode pensar que a gente está arriscando. É realmente, eu gosto muito de dar um exemplo que é tornar isso muito prático. A gente sabe que ácido desgasta, corrói, né? Então a gente tem que trazer isso pra boca. Inclusive o estômago, muitas vezes, quando a gente usa alimentos cítricos de estômago vazio, pode machucar a mucosa gástrica, né? Exato. E muitas vezes eu acho que as pessoas não param pra se dar conta que o ácido que a gente, enfim, utiliza em outra situação também é o que tá acontecendo na boca. Então, na verdade, esse ácido seguido de uma escovação vai acelerar esse desgaste dentário. Entendi. E além da escovação, tá? Da escovação dos dentes, existem outras formas de neutralizar essa acidez na boca? Sim, com certeza. A água. Ótimo. Água, tá? Ótimo. Então, como eu trouxe antes, fazer essa lavagem com uma água, não precisa ser um bochecho extremamente forte. É bem no sentido de lavar a boca. Tá, e se a pessoa quiser tomar água? Pode. Tipo, em vez de fazer uma lavagem bucal, se ela quiser tomar 3, 4, 5 goles de água logo depois. Vai ajudar. Assim, falar que a gente vai neutralizar esse pH é uma coisa muito forte. Sim. Porque o paciente que consome um alimento com, digamos, uma água com gás com limão, né? Que eu acho que muito. Já gosto de trazer pra vida, né, real. Eu acho que acontece muito na hora do almoço. Né? Muito, com certeza. E até também trazendo como uma substituição do refrigerante, né? Do hábito. E aí a pessoa toma então a água com gás que já é ácida e ainda coloca um limão espremido. Boa. E aí o pH dessa água vai pra 2 e isso é extremamente ácido. Então assim, a gente falar que deixar, com certeza, o paciente ficar com aquele ácido ali na boca é muito prejudicial, né? E tu vai ficar consumindo durante um determinado tempo. Então, é muito prejudicial. Então, consumir uma água mineral no intuito de ajudar, neutralizar, não dá pra gente falar, mas vai ajudar a equilibrar esse pH. Com certeza vai trazer benefício. Perfeito. E assim, nesse contexto, tá, Laura? Se a pessoa tem o hábito de beber água com limão durante o dia todo dela, que aquela ali é a fonte de hidratação dela daquele dia, o que ela deve fazer? Primeiro lugar, a gente vai conversar com a nutricionista. Boa. Pra gente tentar concentrar em algum momento. E não deixar isso acontecer ao longo do dia. Porque aí a gente entra numa questão que... lembra que eu falei que a saliva fica ácida, né? Claro, a saliva, ela tem essa capacidade de se reestabelecer. Só que, normalmente, a gente vai tomando de tempos em tempos. Uma média ali, um gole a cada 30 minutos. E é justamente esse o tempo que a saliva leva pra se reestabelecer. E Ou seja, ela nunca vai estar no que deveria estar. E aí a gente já abre, assim, uma porta pra vários problemas. Além dessa acidez excessiva que eu expliquei anteriormente, a gente também tem que pensar que a saliva, ela tem a função de proteger os dentes. Contra a cárie. E aí a gente já entra num assunto, num outro ponto, que essa saliva, quando ela não tem uma boa qualidade, ela não vai estar conseguindo oferecer uma proteção adequada. Então, esse paciente, muitas vezes ele pode ter uma higiene
ideal. Maravilhosa. Só que ele colocou esse hábito e a saliva não consegue dar conta. Porque Pelo ela tá excesso sempre, de acidez desse tá sempre paciente. exposta ao alimento mais Exato, ácido. sempre desequilibrada, Uhum, vamos pensar entendi. assim. O segredo é chegar num equilíbrio por meio dessa lavagem bucal. Exato. Pra daí conseguir Não ficar consumindo ao o tempo longo, inteiro. né, do dia. Não é recomendado do ponto de vista odontológico. Aí conversar, Uhum, então, com a nutricionista pra pontuar. Que no- também, no né? âmbito nutricional, não é o adequado. Exato. A gente pode sim tomar água com limão, mas a gente precisa tomar água pura ao Exato. longo do dia. Porque dessa forma não vai prejudicar nenhum lado. Né? E a gente sabe que é muito comum também as pessoas quererem substituir, né? Muito Então, comum, muito comum. Exato. E agora entrando assim num outro ponto, que é um ponto muito incomum entre as nossas áreas, que é o consumo dos doces, né? Sim. Eu que trabalho na área mais comportamental, né, focado mais no emagrecimento, eu trabalho com muitas pessoas que são compulsivas por doce, que comem doce toda hora, todo dia, né, sem controle, digamos assim. E no sentido da questão bucal, tá? Comer doce todos os dias é realmente muito ruim para os dentes ou depende da frequência e da higiene bucal dessa pessoa? Com certeza depende da frequência e da higiene bucal. O Uhum. paciente que fica comendo esse doce ao longo do dia é um problema, né? Tá. Porque daí a gente tá abrindo, então, porta pra cárie. Aí a Uhum. gente tem que pensar nessa questão que a gente já tem a bactéria na boca, Uhum. tu tá alimentando, né, que é esse açúcar, esse Uhum. excesso de açúcar. Uhum. E aí eu acho que vale também a gente falar, porque o paciente já vai consumir carboidrato, Com certeza. deveria consumir fruta, Uhum. né? Então Uhum. também tem esse açúcar e ainda complementa consumindo o doce em si. Uhum. Então a gente tá falando de muito açúcar. Consequentemente, a gente precisa de muito flúor para conseguir Uhum. gerar essa proteção. Entendi. Então, assim, o ideal seria o paciente conseguir comer em um determinado momento Uhum. e aí também vir logo após com uma higiene correta, depositando flúor. Uhum, Pra ter essa perfeito. proteção realmente. E na verdade é isso que eu também preconizo com os meus pacientes, né? Porque eles já buscam ajuda da nutrição com mais foco no comportamento para eles entenderem que algo precisa mudar, né? Perfeito. O hábito de eles terem de comer doce toda hora, todo dia, não é um hábito saudável. Com certeza. Muito menos para atingir o objetivo de redução de peso. Né? Então, eu acho que essa questão do doce vai nos ajudar dos dois lados. Com certeza. Tanto na saúde, como, né, para ele Como um chegar no todo, resultado, aham. como para ele também melhorar aí a saúde bucal dele, né? E existe diferença para a saúde bucal entre comer um doce uma vez e ficar beliscando ao longo do dia? Eu acho que a gente pode fazer uma proximidade aí à questão da acidez, né? Na parte da nutrição, não é legal, a gente não recomenda que o paciente fique comendo um bombom agora, uma trufa depois, um chocolatinho depois. Não, que ele escolha um momento do dia, faça uso e daí faça os outros hábitos em seguida. E em relação à saúde bucal, qual é a tua opinião em relação a isso? Exatamente. É muito comum eu escutar que o paciente tem a bala. Né? O pote comum. de bala, né? E aí o paciente fala: não, mas eu não como assim uma atrás da outra. Eu espero um tempo. Só que, de novo, esse tempo é justamente o tempo que leva pra voltar a ter essa proteção nos dentes. E a gente tem que pensar que assim, tu tá depositando o excesso de açúcar. Então, assim, daqui a pouco todo esse açúcar não tem flúor que consiga suficiente, higiene suficiente, e daí também tem que pensar, a gente, levando bem pra minha área, mas assim, é muito frequente as pessoas pularem a escovação do meio-dia. E aí a gente tem, então, pouco flúor, porque a gente tá tendo flúor, na verdade é um pouco flúor para aquele paciente, com aquele hábito específico, né? Então a gente precisa, eu gosto de dizer que quanto mais açúcar tu vai consumir, tu tem esse hábito que não deveria ter, tu tem que equilibrar depositando mais flúor. Uma coisa depende da outra, porque senão a gente vai ter cárie, esse paciente. A bactéria já tá na boca. A gente precisa desse flúor e dessa falha de higiene para que tenha cárie. E às vezes o paciente chega e fala assim:
Não, mas eu escovo 2 vezes no dia, como que eu tenho cárie? Uhum. E aí a gente vai entender o hábito alimentar desse paciente. E aí que a gente vai entender, não, mas peraí, tá sendo pouco flúor pro teu estilo de vida. O que tu tá fazendo no teu dia a dia. Então é por isso que depende. Não é todo paciente que pode ter, assim, essas 2 escovações. Tem pacientes que tem que escovar 4 vezes, Muito porque mais. precisa desse flúor, né? E muitas vezes é aquela balinha inocente, né? Que ele não se dá conta que ele está comendo, porque não está planejado que ele consuma aquela balinha, 1, 2, 3. São balinhas inocentes pro processo de reeducação alimentar dele, mas também pra saúde bucal dele. Com certeza. Né? Quando ele vê, ele não se deu conta, ele foi olhar no pacote de bala, de 10 só tinham mais 6. Exato. As 4 já tinham ido. Né? Então eu acho que é muito sobre isso, assim. Também vem de acordo com a questão da concentração. Né? A gente tem que fazer as coisas de forma mais concentrada. Inclusive, a escovação de dentes. Com certeza. Tu tem que te concentrar no que tu estás fazendo, né? Então, fazer uma coisa de cada vez bem feita. Exato, perfeito. Muito sobre isso, né? E aqueles açúcares ocultos, né? Que hoje em dia a gente tem acesso a muitos alimentos industrializados. E daí tu vai olhar no rótulo, né? Nos ingredientes. Farinha de trigo integral, açúcar, seja ele refinado, seja açúcar mascavo. De que forma isso pode contribuir aí para o risco de desenvolvimento de cáries? Eu já gosto de explicar que a gente já sai. Muitas vezes o paciente fala assim: eu não consumo açúcar. Mas o açúcar em si, né? Na minha casa não tem o açúcar. Mas peraí, vamos entender todo o restante. E eu já gosto de dizer, a gente já sai de um determinado ponto a partir do momento em que a gente consome carboidrato. Com certeza. A própria frutose da fruta. Com certeza. Então, assim, até isso também é uma questão. O paciente, às vezes o paciente vem e fala assim, eu amo comer fruta. Eu como fruta, assim, ó, o tempo inteiro. Também estamos falando de um açúcar, né? Então, além disso, e muitas vezes isso, com certeza tu vai me trazer com mais propriedade até, as pessoas não leem o rótulo e não se dão conta do quanto, o que tem naquele alimento. Então, assim, ele é vendido como saudável e, na verdade, eu acho que um bom exemplo é o refrigerante zero, né? E aí as pessoas falam, não, mas eu não tô consumindo açúcar. Mas peraí, vamos ler o que tem esse refrigerante. Até, essa semana aconteceu, eu tava discutindo isso com uma paciente, o chá gaseificado. Que as pessoas também estão substituindo pelo refrigerante, com a questão de que, claro, óbvio que o refrigerante não vai ter benefício algum, né? Com certeza. Mas a gente tá substituindo por um outro tipo de alimento que também não vai ter e também vai ter açúcar. Então, assim, na verdade, é exatamente esse açúcar oculto. Eu gosto muito de falar, leia o rótulo. O que tem ali? Porque às vezes, assim, não, no meu estilo de vida eu não tenho. Mas vamos realmente entender o que tu está consumindo para entender o porquê que tu tá tendo cárie. O que está acontecendo na tua boca. Por trás que é um reflexo, né? É um reflexo. E eu acho assim, não entender o que tá no rótulo, busca ajuda. Com certeza. Né? São tantas coisas que a gente tem que já hoje em dia ter noção e ter entendimento que eu acho que a gente pode buscar ajuda. E nós, nutricionistas, somos profissionais dessa área. A gente está aqui para ajudar. Com certeza. Né? E assim, tu falaste das frutas, né? As frutas, além de ter a frutose, que é o açúcar da fruta, também são ácidas, dependendo das frutas. Então, elas podem ser duplamente prejudiciais para o processo da saúde bucal. Principalmente na época do inverno, né? Que as pessoas gostam muito das frutas cítricas. Da bergamota, da laranjinha. E aí o paciente já chega me contando. Nossa, não, os meus hábitos são... Eu adoro comer uma laranja. A minha sobremesa é só uma bergamota. E daí aí entra a questão de que o pH de frutas cítricas é extremamente ácido, né? A gente tá falando de um pH extremamente ácido. E como gaúcho tem esse costume de depois do almoço consumir uma bergamota. Só que depois da bergamota vem uma escovação. E aí essa boca está extremamente ácida. Voltamos a falar sobre a importância de neutralizar esse pH. Lavando a boca, eu gosto de dizer que é um preparo
da boca pra receber essa escovação. Top, perfeito, ótimo. Eu acho que isso é muito importante porque tem muita gente que não sabe isso, né? Eu escuto com bastante Tem frequência. muita gente que não sabe Ninguém isso. nunca me falou isso. Então as pessoas têm esses hábitos e isso é um ponto muito importante, assim, não... Inclusive eu gosto de passar pro paciente, calma, né? É uma coisa de cada vez. Calma, não te sente culpado, porque as pessoas pensam assim, não, mas eu não gostaria de ter feito sem saber, eu me preocupo tanto. Claro. Mas a gente entender, e aí eu acho que, Bibi, entra a questão da gente ter bons profissionais ao nosso lado, profissional capacitado pra te mostrar como um todo. Pra te guiar no caminho. Te guiar, exato. E não que só olhar o profissional que só olha para a tua boca, ou que só olha pro... a vitamina C que vai ter no limão que tu tem que consumir durante o dia. Mas e o que isso vai acontecer na tua boca? O que tá por trás e disso? No restante do corpo, né? Então, assim, é o pensar num paciente num todo. Que a gente tanto conversa, né? Muito. E é por isso que a gente tá aqui hoje, né? Pra trocar essas ideias. Porque uma coisa nunca é sozinha. Nós estamos inseridos num mundo cheio de informações, cheios de coisas a serem olhadas. Com certeza. Né? Então, é que nem eu não trabalho sem o exercício físico. Exato. Né? Eu tenho que ter profissionais da área da educação física para me ajudar com os meus pacientes. Sim. Né? Então, eu acho que é realmente esse combo de saúde que a gente gosta de ter para poder passar para os nossos pacientes, né? Bom, então falando dessa questão de beliscos agora, tá, Laura? Porque os beliscos, aqueles belisquetes inocentes do dia a dia da grande maioria dos meus pacientes, né? Eu queria entender, assim, sejam beliscos doces, beliscos salgados, tá? De que forma isso prejudica a saúde bucal desses pacientes? A gente tem que entender que toda vez que a gente come, independente de qual alimento seja, existe uma revolução dentro da boca para tentar dar conta daquele determinado alimento. Só que, claro, vão ter determinados alimentos como alimentos ácidos, alimentos ricos em açúcar, que vão solicitar, digamos assim, diferentes questões, né? Inclusive alimentos que a gente precisa ter uma qualidade e uma quantidade de saliva adequada para que tenha, então, a mastigação adequada. Então, assim, na verdade, qualquer alimento vai gerar uma resposta no corpo. A gente só tem que entender o que é que tá acontecendo. E daqui a pouco é o paciente que tá, então, consumindo. É só uma fruta, tá beliscando. Eu vou comendo uma fruta ao longo do dia. É uma maçã que tu vai comendo. Então, lembramos que tu tá depositando frutose na tua boca. Daqui a pouco é algum alimento uma fruta mais cítrica. Tu tá desestabilizando esse pH. Então, assim, tu tá gerando uma alteração bucal, com certeza. E aí também, claro, né, se a gente pensar num alimento mais rico em açúcar, então o que isso vai gerar? A gente precisa escovar, por que não o dente no meio da tarde? Se esse paciente é o paciente que consome mais açúcar. Eu gosto de dizer que se tu oferece mais açúcar, tu precisa oferecer mais flúor. É uma coisa linkada à outra. É mais proteção pra tua boca. Mas com certeza, independente do alimento, a gente vai gerar uma alteração na saúde bucal. Entendi. E assim, uma coisa que eu acho que é legal falar, que também vem aí em comum das nossas profissões, é a questão da mastigação. Né? Hoje em dia as pessoas nem lembram que elas comeram na refeição anterior. Sim. Porque elas não mastigam, elas não sentem o sabor dos alimentos. E isso prejudica a salivação. A salivação tem que ser adequada. Né? A gente tem que mastigar de forma adequada para que também a salivação ocorra da forma correta. E além disso, a digestão começa na boca. Exato, com certeza. Então a gente precisa fazer uma mastigação adequada para ter uma salivação adequada, para sentir o sabor do que eu estou comendo, independente do que for. Se for o melhor alimento do mundo que tu mais ama, ou se for um saladão com iscas de frango. Né? E isso aí vai tornar a vida da pessoa melhor. Com certeza. Né? E aí, Bibi, a gente entra num outro ponto que é muito importante. É tu ter a quantidade de saliva ideal. E aí as pessoas também é tudo muito linkado, conectado, né? Com certeza. 100%. Então, o paciente que não consome o volume de água adequado para o seu peso, não vai ter uma boa quantidade de saliva e vai atrapalhar na mastigação. Indo um pouquinho mais além, as pessoas hoje consomem muitas medicações para ansiedade, antidepressivos. E a gente tá falando de remédios que
diretamente alteram a quantidade e a qualidade dessa saliva. Então, consequentemente, esse paciente não vai ter uma boa mastigação. E outro ponto, as pessoas não se dão conta que a boca está seca. Que a boca tá pedindo socorro. Então, a gente volta e pensa assim, esse paciente que consome pouca água, e vamos piorar a situação, o paciente que consome esse remédio, que é extremamente comum, é um paciente que não vai ter uma boa proteção nos dentes e também uma boa mastigação. Então, a gente tá gerando vários problemas, né, devido a essa falta de água, essa falta de hidratação. Quanto, na verdade, é muito... claro, é um hábito, mas é um hábito que a gente precisa inserir e precisa ter para ter mais qualidade de vida num todo. E, na verdade, é um hábito que precisa ser construído, Com né? certeza. E feito com constância. É aquela velha história, não adianta eu tomar a minha quantidade certa de água por uma semana e as outras 2 eu não tomar. Exato. Não adianta eu treinar um mês e os próximos 2 eu não treinar. Não, tudo é com constância na e vida da gente, facilitar né? a vida, né? Com Eu acho que certeza. tu conseguir facilitar, tu ter a tua garrafa de água, Totalmente. tu dosar o quanto de água tu tem que tomar, Faz o muita quanto tu diferença. tomou naquele dia. E tu te planejar pra isso. Planejar pra isso. Tu ter ali, sei lá, se a tua quantidade são 3 garrafinhas de 500 ml, é 1,5 litro, são 3 garrafinhas de 500 ml que tu tem que tomar. Isso é um ponto importante que acontece muito no dia a dia do consultório, que as pessoas não sabem o quanto de água elas têm que tomar. Eu acho que é importante também a gente explicar que existe um cálculo, né? Existe. Tu pega o teu peso atual e multiplica por 0,036. Vai dar a quantidade de água que tu precisa beber por dia. Então, não é aquele clichê de 2 litros de água por dia para cada um, para todo mundo. Não. Cada um tem a sua necessidade particular. Perfeito. Né? Que é isso que a gente fala sempre da personalização. Sim. Hoje em dia as pessoas buscam muito pela personalização, né? E eu acho que um ponto legal de falar sobre essa questão que a gente estava falando dos beliscos é que os beliscos, eles não só prejudicam a questão da saúde bucal se a gente não tá atenta, né? Ela prejudica também toda a curva glicêmica do paciente. O paciente começa a ter o processo de baixar a glicose porque a insulina foi liberada e já vai lá comer de novo. E daí começa de novo a liberação da insulina para captar aquela glicose e baixar ela de novo. Um novo pico. Então, não é só sobre uma coisa, é como a gente falou agora há pouco. É tudo uma coisa conectada com a outra. Com certeza. Né? E em relação ao pH, que a gente estava falando agora há pouco também, tá? O pH da boca, ele se recupera entre a refeição e outra? Ou esses intervalos curtos vão dificultar isso? O pH vai se restabelecer numa média, a gente pode falar, de 30 minutos. Tá, perfeito. Então, assim, por isso que quando a gente não tem esses 30 minutos para aguardar entre a refeição e a escovação, a gente ajuda. Ajuda com água, lavando a boca, consumindo uma água. Se tu estás na rua, não vai conseguir lavar a boca, consome uma água. Mais um motivo, né, pra ter a garrafa de água e ter essa água sempre ali como um suporte. Porque não vai ajudar só na tua hidratação. Exato. Vai te ajudar na tua saúde bucal também. E aí a gente vem um ponto muito importante, que é uma informação que eu vejo que também muitas pessoas não sabem. A água mineral tem flúor. Então, é uma proteção para os dentes. Então, assim, o paciente que fica beliscando, consumindo, ou que tem esse excesso de açúcar, é mais um motivo. É importante a gente lembrar que a água de poço não vai ter flúor. Né? Claro que tem a alteração de solo, a gente vai um pouquinho mais além. Mas, num geral, a gente não tem flúor na água de poço. Então, o paciente que só consome água de poço é um paciente que tem uma alta chance de ter cárie. Né? Principalmente que é o paciente que não tem uma higiene adequada, que não faz sua revisão no dentista frequentemente, tem esses hábitos de ficar beliscando, Então, a gente tá falando de uma falta de proteção. Então, toda vez que a gente consome essa água para lavar, ajudar no pH, a gente também deposita flúor. E isso é super importante a gente falar. O paciente muitas vezes não sabe, mas eu tomo a água que vem da torneira, tem um filtro. Essa água tem adição de flúor porque é lei no Brasil. Eu gosto de dizer que é uma ação de saúde pública, justamente para toda a população ter esse acesso ao flúor, que vai trazer essa proteção aos dentes relacionado à cárie, pensando por esse lado. Muito bom.
E assim, falando do comer ao longo do dia, tá? Existe alguma frequência segura que a pessoa vai comer, vai escovar os dentes e tá tudo bem ou não? Existe, com certeza. O paciente que tem as suas refeições Pré-determinadas, Exato, assim? pré-determinado. Uhum. A questão toda é o não ter ser desenfreado, Entendi, né? É o entendi. ficar ali beliscando, é ficar Tá. consumindo. Entendi. E aí a gente daqui a pouco fugir pra um excesso de Uhum, açúcar, uhum. pra um excesso de Entendi. não conseguir. Acidez também. Excesso de acidez, ou a própria questão só de não ser um alimento rico em açúcar, mas a saliva não tá conseguindo fazer o papel dela de proteger esse dente. Então, assim, melhor é o paciente ter essa alimentação ali no determinado horário, com um intervalo Determinado, exato. organizado dentro da rotina da Exato. pessoa. Falando dessa questão das pessoas comerem várias vezes ao dia, tá? Com os horários pré-determinados e tal. A minha dúvida é, uma pessoa que tem alimentação regular, regrada, com os horários pré-determinados, não é o ideal ela escovar o dente todos os dias após cada uma das refeições. É isso, ela não precisa fazer Não isso. precisa. Mas isso tem a ver com o hábito dela de escovação adequado ou inadequado dos dentes? Sim, na verdade, entram várias questões, assim. Entra a questão da higiene num geral, Tá, né? Vai depender se esse paciente utiliza fio dental diariamente. Tá. Se esse paciente faz 3 escovações ao dia, esse paciente está protegido. Perfeito. A não ser que a gente esteja falando de uma dieta altamente rica em açúcar, né? Tá. Daí a gente tá falando de uma exceção. Exceção. Se esse paciente faz as visitas, faz revisões, limpezas Perfeito. com o dentista periodicamente. Uhum. Então, a gente depende de uma série de cuidado desse paciente. Mas o Entendi. paciente que mantém uma dieta regular e faz 3 escovações ao dia, utilizando o fio dental e visita o seu dentista Perfeito. a cada 6 meses, Não tem Não tem necessidade de necessidade. escovar cada vez que come. não tem Tá necessidade. tudo bem. Porque ele já tem um hábito bucal Exato, adequado, a gente bom. não tem um ambiente propício à doença, Uhum, né? A gente tá falando… O que eu gosto de dizer é… final de semana, que normalmente, né, A os gente pacientes sai saem da rotina. Uhum. E aí, o paciente, daqui a pouco, até teve uma festa de aniversário à tarde, Uhum. consumiu um açúcar. Tudo bem. E muitas vezes isso envolve a família toda. Uhum. Eu falo, não precisa esperar a escovação da noite. Uhum, perfeito. Pode fazer uma não vai ser prejudicial. Uhum, Tu uhum. depositou mais açúcar e daqui a pouco tu vai ficar todas aquelas horas Entendi. pra daqui a pouco ir escovar os dentes num momento que tu tá mais cansado. Uhum. E tu não vai ter uma higiene adequada. Então tu pode sim, não vai ser prejudicial. E tu Entendi. saiu da tua rotina também, Sim. isso é um ponto importante, né? Sim, muito importante. Isso é… E é importante sair da rotina também, às E vezes. se adequar A ali, gente né? tem É que- outra situação. Tem que ser flexível em alguns momentos. Exato. Talvez às vezes a gente não vai conseguir escovar o dente logo em seguida, assim como a gente não vai conseguir seguir o hábito alimentar padrão da semana. A gente tem que ter essa flexibilidade. Com certeza. Né? Eu acho que é importante pro mundo de É hoje. a vida real, É a né? vida real, com certeza. E em relação à mastigação de chicletes sem açúcar, tá? Isso vai ajudar ou atrapalhar? O chiclete sem açúcar, lembrando, né? Vamos né? enfatizar aqui. E daí também a gente volta naquela questão, o equilíbrio, né? O paciente não pode ficar consumindo o longo do dia, o tempo inteiro. Porque a gente tá falando de movimentação de uma articulação Com e certeza. que vai gerar um desconforto, tá? Então, assim, não é indicado o paciente ficar consumindo. Perfeito. Mas a gente volta aqui também no paciente que tem pouca saliva, o chiclete sem açúcar, ele estimula a produção de saliva. Então, assim, o paciente que daqui a pouco tem alguma dificuldade na mastigação e a gente tá tentando melhorar os hábitos, tá colocando mais água, tá fazendo algumas outras mudanças, vai se beneficiar. Perfeito. Mas a gente não pode depender só disso. Mas assim, a saliva, tendo mais saliva, a gente já entendeu que a saliva protege os dentes, então vai sim ter um benefício. Benefício nesse sentido. Nesse sentido. E na verdade, algumas pessoas às vezes mastigam chiclete porque elas estão com alguma fomezinha, seja física ou emocional, né? Em algum momento do dia e acabam querendo mascarar também aquela fome com o chiclete. Isso acontece. E eu também digo que eu não vejo problema, desde que seja um chiclete sem açúcar, para não ter aquela questão dos picos de insulina e os picos de glicose. Né? Eu acho que é importante a gente falar isso também.
Agora a gente vai falar um pouquinho, Laura, de um assunto que pra mim é muito presente, né, na minha vida real como profissional da área da nutrição, que é a ansiedade, né? A ansiedade, alimentação, ansiedade, bruxismo, né? Então a gente deposita muitas vezes a ansiedade nessa parte aqui, na parte da cervical também. Então eu quero te perguntar o seguinte, algumas pacientes minhas, né, elas são ansiosas e têm bruxismo. Vou te dizer que isso tem aumentado bastante, tá? Até ontem mesmo eu atendi uma paciente nova que me falou assim que ela acorda de noite toda endurecida por conta do bruxismo, né? E o que é o bruxismo exatamente, assim? Me fala um pouquinho mais sobre isso e por que ele acontece. O que tu trouxe é, assim, extremamente importante. E é a rotina, é todo dia dentro do consultório e, com certeza, cada vez mais. Cada vez mais. Então, na verdade, o bruxismo, ele vai ser o reflexo dessa ansiedade, tá? O bruxismo, ele acontece por questões psicossomáticas. Totalmente. Então, esse paciente ansioso, ele vai ter na boca esse reflexo, esse apertamento, que daí é mais comum durante o dia. Então, é o bruxismo em vigília. Isso é importante a gente trazer aqui. O apertamento, o paciente que passa o dia inteiro encostando os dentes, é sim um bruxismo, porque o paciente fala, não, eu só aperto os meus dentes. Mas isso já é bruxismo. E também pode ser que o paciente tenha o ranger, que é mais comum à noite. Então, assim, na verdade, o bruxismo, ele vai ser o reflexo. E aí a gente entra numa outra questão, né? Que é o estilo de vida desse paciente. Porque essa ansiedade, ela tá muito relacionada ao estilo de vida, à falta de exercício, ao excesso de tela, estresse, preocupações que, né, todo mundo tem. Ansiedade que leva à compulsão alimentar. A pessoa se torna sobrepeso ou obeso, né? Exato. Então, vai nessa linha, né? Exato. E na tua prática clínica, assim, tu consegue conectar o bruxismo e a ansiedade em pessoas que estão acima do peso ou nada a ver? Ou isso, tipo, tá pegando todo mundo, assim? Assim, nos últimos anos tem acontecido que praticamente com todo mundo. É difícil a gente conseguir conversar, porque na verdade é o momento que a sociedade vive, né? É o excesso de informação, o excesso de cobrança. É o imediatismo. É o imediatismo. Então, assim, a gente como um todo, né? Como sociedade, estamos vivendo assim. A ansiedade. Então, mas sim, o paciente obeso, o paciente com sobrepeso, a gente já consegue entender essa ansiedade mais evidente, inclusive. Então, assim, já... Também, provavelmente, vai ser o paciente que não dorme tão bem, né? Que faz o consumo excessivo de determinados alimentos que podem ser estimulantes. Com certeza. Então, a gente abre um leque de coisas que a gente precisa entender desse paciente. Não só que é realmente o estilo de vida que esse paciente leva. Daqui a pouco também é o paciente que já toma uma medicação, que já faz... Que também, muitas medicações, como por atuarem no sistema nervoso, podem ter como efeito colateral o bruxismo. E aí, a gente traz outro ponto. Também a boca seca. Olha como uma coisa, né? Boca seca. Tá tudo totalmente e muitas vezes aumenta o apetite. Exato. E faz a pessoa comer mais. Exato. E se ela não está no acompanhamento, né, seja ele qual for da conduta da pessoa, ele vai acabar comendo errado. Ele vai acabar escolhendo errado nesses momentos. E aí, eu acho que vale ressaltar a importância de se cuidar num todo. Eu acho que se existem determinados pontos que sim, a gente precisa de uma medicação, a gente precisa buscar essa ajuda, mas a gente também precisa entender, porque é muito comum o paciente falar, nossa, mas eu não fazia ideia disso. E aí, então, a gente entender, tu procurar outros profissionais pra tu estar conseguindo cuidar da tua saúde num todo, né? Não só num determinado ponto. Na questão de se cercar de profissionais que vão te ajudar num determinado objetivo. Perfeito. Que, na verdade, uma coisa tá ligada na outra. A ansiedade leva a compulsão, que leva ao bruxismo, que leva né, tu ficar mais insatisfeito contigo, baixa a autoestima, e quando tu vê, tu tá numa bola viva de coisas negativas. E cada vez mais se torna mais difícil de tu sair daquele ciclo ruim, né? Com certeza.
E então eu acho que essa pauta, assim, né, de ansiedade, bruxismo, alimentação, é muito dos dias atuais que realmente a sociedade está ansiosa. Com Né? certeza. Eu digo assim que, olha, 95% da minha galera é ansiosa e a gente tem que olhar para isso com mais cuidado, né? Eu gosto de trazer esse dado já, que é um dado de 2019, Uhum. que a OMS, em 2019, relatou que o Brasil era o país mais ansioso do mundo. Já em 2019. Imagina agora. E a gente tá falando de pré-pandemia. E depois... clinicamente, é evidente o número de paciente ansioso, como aumentou durante os últimos 5 anos. Então, a gente está falando de durante uma pandemia e uma pós-pandemia, onde a gente teve um aumento significativo. Então, eu gosto muito de trazer para o meu paciente a importância desse paciente fazer um exercício físico, ter esse bom profissional ao lado dele para ter o exercício físico, nutricionista, bons médicos, olhar num todo, não só num determinado ponto, né? E uma coisa importante que faz um link com essa parte aí da pós-pandemia, né? 2019 foi pré, mas a partir de 2020 foi um momento que a gente viveu de pós-pandemia. Eu tenho recebido pacientes ainda, né? Falando que depois de 2020 eu engordei 25 quilos. Depois de 2020 eu precisei de medicação para ansiedade. Eu desenvolvi bruxismo. Então, essa parte também do pós-pandemia levou as pessoas a colocarem mais o álcool nas suas vidas. Sim. Por quê? Porque as pessoas foram para dentro das suas casas, com as suas famílias, com seus filhos sem ir para a escola, né? Os casais, por vezes, tendo alguns atritos pela convivência muito maior do que o padrão, e acabaram descontando aquelas ansiedades, medos, enfim, nas bebidas alcoólicas, né? Então, agora eu quero trazer esse ponto, assim, pra gente conversar um pouquinho. A bebida alcoólica, tá? Ela pode agravar o bruxismo? Ou não? Na questão, na verdade, a bebida alcoólica a gente abre também um leque, né? Uma questão que a gente precisa de um olhar realmente, até muito porque grande. veio com uma frequência muito maior na vida das pessoas. E quando a gente tá falando de bebida alcoólica, a gente fala de que seja uma bebida que tenha muito açúcar, como as que vão água tônica, bebidas extremamente ácidas como vinho, então a gente tá falando num todo, e a gente, consequentemente, esse paciente ele não vai dormir tão bem. Totalmente. Então a chance desse paciente ter uma noite de bruxismo é muito alta. E nós falamos na odontologia, e isso tem evidência científica, que é o paciente que não dorme bem, ele tem um dia de apertamento. Então, aumenta a ansiedade desse paciente, porque o paciente não tem uma qualidade de sono, né, como deve ter. Então, ele passa um dia mais ansioso. Então, aumenta a chance dele ter esse bruxismo por apertamento. Então, totalmente interligado. Totalmente conectado. E assim, falando além dessa parte, né, do álcool que a gente falou que tem relação com o bruxismo, as pessoas hoje também consomem muito energético, né, Laura? Muito energético. É uma coisa inacreditável. As pessoas parecem que precisam ficar 24 horas por dia acordadas, atentas, perfeitas, rendendo, maravilhosas, rendendo. E assim, em relação a isso, né? Porque esses energéticos da vida possuem açúcar. Hoje já tem os zeros, né? A gente vai naquele mesmo link de beber água com limão, de ficar beliscando ao longo do dia. Qual é a tua visão em relação a isso, assim? Então, falando energético, vamos lá, de novo, muito ácido. Olha que exatamente, eu gosto muito de trazer isso para os meus pacientes, que se fosse... Porque essa é a vida real, as pessoas não têm essa informação, elas querem saber, elas querem ter esse conhecimento, e as pessoas precisam entender que o grande problema é a frequência. A frequência, perfeito. Normalmente a vida, né, é muito comum o paciente relatar, é o shot ao acordar, seguido de café, daqui a pouco um energético. E daí vem o café preto o dia inteiro. Tem um paciente que chega a tomar 1 litro de café por dia. Eu também, né? Com certeza. Um almoço que não vai o refrigerante, ou vai, depende, né? Que também é extremamente ácido, mesmo que sem açúcar. Ou uma água com limão, depois de tarde já tá cansado, mais um café ou um energético. À noite, bebida alcoólica. Então a gente tá falando de um dia inteiro consumindo estimulantes e
e bebidas ácidas. Então, claro que isso vai afetar na qualidade do sono e também na qualidade da boca, porque isso a saliva passa o dia inteiro. Essa frequência que o paciente está consumindo vai causar essa alteração e a boca não vai dar conta. A saliva não tem saliva. De dar o giro, né? Não vai dar conta de dar o giro. E outra coisa importante que muitas vezes eu acho que tu também vai conseguir nos trazer isso, o paciente substitui, né? Não toma menos água, porque o paciente tá tomando o outras café. Coisas. Ou o energético, enfim, né? Eu não tomo água, mas eu tomo chimarrão. Eu não tomo água, mas eu tomo café. Não é água? A água é a água, não é a água com limão, não é a água com laranja. Né? O chimarrão, né, ele não vai hidratar o paciente, inclusive diurético, é o contrário, né? Da hidratação. Exatamente. E também vai ser ácido. Então a gente também tá falando de um paciente que passa horas consumindo alimentos, né? Inadequados para aquele equilíbrio da saúde bucal. Exato. Esse paciente que tem essa rotina, ou próximo a essa rotina que a gente conversou, é um paciente que não tem proteção. Esse paciente, ele tá numa chance altíssima de ter doenças bucais, sejam por cárie ou por desgaste, né? Por excesso de acidez. E assim, uma alimentação mais equilibrada, tá? Na tua opinião, assim, como profissional da odontologia, pode ajudar indiretamente no controle do bruxismo? A alimentação em si. Sim, porque tá tudo interligado. Normalmente, o paciente que vai ter essa preocupação, ele é um paciente que tá buscando uma qualidade de vida. Perfeito. Então, muitas vezes é aquele paciente que já tem o exercício físico como rotina, tá tudo certo. É o paciente que não comete excesso. Já tem o equilíbrio. Tem esse equilíbrio, ele entendeu a importância desse equilíbrio. E não é sobre não comer o que gosta. Não. É sobre comer com equilíbrio. Com equilíbrio. Então, esse paciente, consequentemente, é um paciente que tem mais qualidade de vida. Então, é um paciente que ele entendeu que, sim, ele pode comer uma sobremesa num determinado ponto, né? Dentro de um equilíbrio. E depois fazer a sua higiene adequada e tá tudo certo. Perfeito. Então, assim, com certeza, né? Em relação àqueles pacientes que rangem os dentes à noite, tá? Existe algum cuidado específico que, né, na tua opinião, eles precisam ter em relação à alimentação antes de dormir? Na verdade, é evitar estimulantes, né? Perfeito. Eu já indico não consumir cafeína, porque as pessoas também não se dão conta que vão tomando cafeína durante o trabalho, só que o trabalho vai até as 18 horas. E aí também tu pode nos trazer com mais propriedade que não é indicado, né? Consumir. Eu indico que não consuma após as 15 horas. 16 horas no máximo, sendo da rotina. Então, porque sim, tu vai ter uma noite de sono mais agitada. Então, isso já faz parte. Alimentação mais pesada à noite, que tu não vai ter uma boa qualidade de sono. Também. Super, né? Tudo influencia. Perfeito. E na verdade, além de evitar beber café após as 15, também tem aquela questão de evitar de beber café logo em cima das refeições. Café preto, por quê? Porque vai roubar nutrientes também. Então, realmente, a gente não vai ter uma vida perfeita. Nós teremos falhas, sim, né? Só que a gente tem que ter cuidados e esses cuidados precisam fazer parte das nossas rotinas. Os eventuais, eu sempre digo para os meus pacientes, as exceções não fazem a força. Com certeza. O que faz a força é a rotina, né? Então, esses escapes, essas saídas do esquema planejado, tá tudo bem. Porque, de novo, a gente tem que ter flexibilidade. Com certeza. A gente não tem que ter um plano alimentar enrijecido e tem que todos os dias fazer tudo perfeitamente na questão da saúde bucal. Vão ter dias que não vão ser perfeitos. Com certeza. E tá tudo bem, né? Eu acho que isso é importante a gente ressaltar isso, porque a gente trabalha dessa forma, né? Não é sobre a perfeição, é sobre rotinas e fazer o máximo que eu consigo. Eu sempre falo para os meus pacientes da rotina 80-20. 80% do tempo eu tenho que fazer as coisas direitinho. 20% eu posso dar uma saída. Sim. E às vezes, para alguns pacientes, a regra é 90-10, né? 90% eu faço direitinho, 10% eu dou uma escapada. Pra conseguir manter, né? Manutenção. Pra conseguir, a longo prazo, tu ter esse benefício, né? A constância, a manutenção. Com certeza. É isso aí. E assim, como a odontologia e a nutrição podem trabalhar juntas para ajudar os pacientes que sofrem com bruxismo. Então, a gente já vem falando aí um pouquinho do bruxismo. Qual é a tua opinião como área da odonto, né, como dentista?
de que forma tu acha que a gente pode trabalhar juntos aí em prol desses pacientes? O paciente que faz esse bruxismo, ele então é um paciente que tem algumas questões no estilo de vida. Então, esse paciente precisa conseguir adequar esse estilo de vida, uma alimentação mais saudável. Perfeito. A gente sabe que vai trazer uma qualidade de vida em todos os âmbitos. Exato. Consequentemente, é um paciente que a gente também vai indicar praticar um exercício físico, que também vai trazer mais qualidade de vida. E, para mim, vai refletir no paciente menos ansioso. Ah, completamente. Né? Na minha área, reflete como um paciente menos ansioso, um paciente que tem mais qualidade de vida. Consequentemente, é o paciente que vai ter menos ansiedade, né? E é importante a gente entender que esse bruxismo, ele é inconsciente. Então, na verdade, ele realmente é só o reflexo do que tu tá vivendo. Então, o paciente tentar tornar esse hábito consciente é muito difícil. É muito difícil. E o comum é o paciente falar, eu não faço. Mas peraí, vamos. Tem noção, né? E aí vamos começar a te observar. Não pode encostar os dentes, tu pode encostar os teus lábios e não pode encostar os dentes. Vamos te observar na frente do computador. O que tu faz antes de dormir? Né? O excesso de tela, o próprio celular, o dormir, ir deitar com o celular. Então, assim, tem uma série de coisas que a alimentação mais balanceada vai agregar em tudo, né? Na qualidade de vida num geral, para esse paciente. Com certeza. Então, assim, em relação a algumas dicas práticas que eu quero te perguntar agora, tá? Dessa nossa parceria aí que a gente tem, inclusive alguns pacientes em comum que a gente atende juntas, né? Em relação à prevenção, tá? Para ter uma saúde bucal em dia, tá? Quais cuidados simples tu recomendas para quem está em processo de reeducação alimentar para manter a saúde bucal em dia? Número 1, tomar muita água, né? Maravilhoso. Ao longo do dia, consumir água. 3 escovações ao dia. Fio dental, quem cuida da saúde da gengiva, entre os dentes, dessa higiene, é o fio dental. Então, é fundamental utilizar o fio dental. E frequentar o seu dentista frequentemente, né? Fazer essa limpeza com o dentista. A gente tá falando de doenças que a gente consegue prevenir. A gente precisa entender o que causa, né? E a gente entender o excesso de açúcar, a questão de pH. Então, a gente precisa entender como prevenir. São doenças que a gente consegue prevenir. E, através disso, então, a gente tá promovendo a saúde bucal. Então, é simples. É simples, né? Claro que é muito. Não é invasivo, é simples. Só que, de novo, é um cuidado diário. E, na verdade, esse acompanhamento de prevenção que tu falas, eu acho que é tipo aquele check-up médico. É o check-up odontológico, que tu vai fazer com uma frequência adequada, que tu vai ir no teu dentista para fazer essa saúde bucal ficar em equilíbrio. Eu gosto de dizer que o paciente, como leigo, ele não tem a capacidade e nem o porquê de determinar quando que ele vai ao dentista. Com certeza, né? Não. O profissional que tem que orientar esse paciente, inclusive, a ter um olhar mais frequente para sua boca. E aí entra uma série de questões, inclusive a gente fala autoexame, feridas, câncer. Até os sintomas, né? Exato. Dor aqui, dor ali, desconforto. Não negligenciar, né? Não é normal ter uma hipersensibilidade. Não achar que é só uma coisinha, vai passar. Exato. Quando vê, tá 10 dias com aquela mesma coisa, tem que buscar ajuda. Exato, perfeito. Né? Então, é realmente ter um bom profissional de confiança, né? Que promova a tua saúde. Né? A estética é uma consequência. Com certeza. De um cuidado que vem antes, né? A Com estética certeza. é a consequência de todos da os saúde, teus hábitos de Exato. saúde, né? E assim, tu consegue me dizer se tem algum alimento amigo da saúde bucal que tu incentiva a ingestão? Assim, em equilíbrio, né? A gente vai ter frutas ricas em fibras, alimentos ricos em cálcio, que vão, né, ajudar numa questão de rico em vitaminas, no geral. Mas eu acho que o número 1 é a água. Perfeito, maravilha. A Nutri aqui adora, estrelinha. Estrelinha eu converso muito e incentivo muito os meus pacientes em relação ao consumo. São muitos benefícios. Muitos benefícios. A água, ela nos ajuda em
praticamente tudo, né? Então, a gente tem que ter isto como hábito. A ingestão de água tem que ser E eu hábito, acho que ajudar o paciente a construir esse certeza. hábito é uma coisa que deveria fazer parte de todos os profissionais de saúde. Com todo certeza. mundo, porque o que eu vejo é o paciente retornando isso. O paciente manda foto, o paciente faz questão de compartilhar o quanto ele tá consumindo, o quanto mudou a vida dele. Pelo consumo de água, por alguém explicar. É muito comum o paciente falar, não, até eu sabia, assim, eu sei que eu tenho que tomar água, mas tem um cálculo, quanto que eu tenho que tomar. Mas assim, ninguém nunca me explicou por esse lado. Então agora eu entendi realmente o quanto eu preciso. A diferença que vai fazer na minha vida. E a partir do momento em que a pessoa começa a ter, introduzir, ela começa a ver o benefício e aí fica muito mais fácil de manter. E muitas vezes ela nem consegue largar. Exato. Porque aquilo já faz tão parte da vida dela que quando ela esquece, parece que tá faltando alguma coisa. Exato. Fundamental pro processo todo dela, né? E quanto tempo depois da ingestão de doces eu preciso escovar os meus dentes? Esperar aqueles 30 minutos, tá? A saliva vai ter essa capacidade de proteger os dentes, com certeza. Mas, caso não tenha esse tempo, faz o bochecho com a água da torneira, lava e aí escova os dentes normalmente. E aí é importante lembrar que uma pasta que não pode ser uma pasta abrasiva, como uma pasta clareadora, uma pasta com carvão ativado, que não vai trazer esse benefício. E muito pelo contrário, vai riscar o dente sem força, com uma escova extremamente macia. Então tem uma série de cuidados pra gente ter uma escovação adequada. E preventiva, né? Com de certeza. Problemas futuros. E aquele cafezinho preto, tá? Que na minha prática clínica é muito comum, né? Quase todo mundo costuma tomar o cafezinho preto. Aquele cafezinho preto que acontece todos os dias, tá? De manhã, de tarde e de noite, muitas vezes. Ele prejudica os dentes? Com certeza. Tem um ponto muito importante. A gente ainda tem grande parte da população que consome café com açúcar. Muito. Né? E aí a gente tá falando desse paciente que talvez a gente possa dizer que é um açúcar oculto, que o paciente muitas vezes nem conta, não é o doce. Ele não se deu conta que é tanto açúcar assim, ou de novo, a gente volta na questão da frequência que esse paciente tá tomando. E além de tudo, né, daí o paciente que não toma com açúcar, a gente tá falando de uma bebida extremamente ácida. Então, a gente baixa o pH, desequilibra esse pH da boca e a gente passa a ter menos proteção bucal. Então, a gente abre uma porta para uma série de doenças. Inclusive, um desgaste desses dentes, uma falta de proteção adequada para os dentes. E aí, então, inclusive, aumentando a chance de ter cárie. Mesmo, isso é um pouco complexo dos pacientes entenderem. Mesmo que a gente não tenha aquele excesso de açúcar. Mas pela frequência que tu tá colocando, a tua saliva não tá conseguindo proteger o teu dente. E, consequentemente, tu tem uma maior chance de ter cárie. Por causa da acidez. Então, com certeza, o café interfere muito na saúde bucal.